Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. A aula de hoje, dando continuidade ao assunto de astrofísica, nós vamos continuar respondendo exercícios sobre o combustível das estrelas, certo? Então, fazendo parte aí da matriz curricular do terceiro ano, nós vamos continuar falando desse conteúdo, ok? Então, se você perdeu aulas anteriores, sobre este conteúdo e sobre outros, lá na plataforma Gonçalves Dias você encontra todo o material necessário. Se você precisa revisar, que é sempre importante, lá na plataforma Gonçalves Dias você também encontra esse material. Tá ok? Então a dica de hoje, plataforma Gonçalves Dias. Tá certo? Você também pode pesquisar em outros materiais. Fica à vontade, desde que esse material seja confiável. Certo? Além disso, você pode acompanhar as nossas audioaulas lá na Rádio Timbira, certo? Então você pode acompanhar a partir das 16 horas pela Rádio Timbira. Então lá as aulas foram gravadas também em forma de áudio, podcasts foram feitos aí com todo o trabalho por nós professores para que você também consiga acompanhar por lá, certo? E se você não conseguir acompanhar essas aulas, essas audioaulas lá pela plataforma, ou lá pela Rádio Timbira, você também pode acompanhar no Spotify, certo? Então, lá no Spotify você coloca lá o Fique em Casa Aprendendo, e você vai encontrar esse canal de podcast dentro do Spotify, que são as audioaulas que foram gravadas e que vão estar lá, que já estão lá disponíveis para que você possa ouvir, a qualquer momento. Ok? Então essas são as dicas. Vejam que tem uma grande quantidade, de material disponível para que você possa aprender, que é o nosso objetivo é que você aprenda, que você chegue nos vestibulares aí preparados, tá ok? Então vamos para a primeira questão de hoje. A energia lançada no espaço pelo Sol é o quê? Letra A. Provém das reações nucleares que ocorrem em seu interior por causa da alta pressão e da temperatura? Letra B. Ocorre na superfície. Letra C. Ocorre na fotosfera. Letra D. Ocorre na cromosfera. E letra E. Não ocorre no Sol. Então vamos ver qual é a alternativa correta. Então a energia lançada no espaço pelo Sol, ela ocorre, isso provém das reações nucleares que ocorrem no seu interior por causa da alta pressão e da temperatura. Resposta correta, letra A. Ok? Lembre-se mais uma vez, a estrela, no caso, como o nosso Sol, ele é um grande aglomerado de gás. Então tem uma reação muito grande de gás, numa estrela. Por conta da alta pressão causada pela força gravitacional que é muito intensa, essas moléculas de gás, moléculas de hidrogênio, elas acabam se chocando, esses núcleos, ou seja, ocorre ali as reações nucleares por fusão, certo? E através dessa reação nuclear, nós temos a formação do hidrogênio em hélio e uma liberação de energia muito grande. É justamente essa energia que é liberada lá no seu núcleo, certo? Que demora um tempo para chegar até a sua superfície, até a sua fotosfera, a sua cromosfera, que é liberado para o espaço, tá ok? Mas essa energia, ela nasce lá no núcleo através do processo de fusão nuclear, justamente por conta dessa pressão e da temperatura lá que é muito intensa, tá ok? Então, é desta forma que o Sol ele consegue emitir essa grande quantidade de energia. Não só o Sol, como outras estrelas também. Certo? Então, quando a estrela ela não consegue mais ter o processo de fusão nuclear, por exemplo, ela já está aí caminhando para o final da sua vida. Ok? Para uma vida já além da vida adulta de uma estrela. Tá ok? Então, quando ela consegue ainda ter o processo de reação nuclear, é uma estrela que está aí a todo vapor, uma estrela jovem, certo? Chegando aí na vida adulta, por exemplo,
que é o caso do nosso Sol, que é uma estrela jovem, ainda tem muito combustível para queimar aí, né? Então ainda tem uma grande quantidade de hidrogênio para ser transformado em hélio pelo processo de fusão. Tá ok? Bom, eles não ocorrem na superfície, eles ocorrem no núcleo, né? Por isso que a letra B está errada. Não ocorre na superfície da estrela. Não ocorre na fotosfera nem na cromosfera. Lembrando que a estrela ela tem essas divisões, não é? Cromosfera, fotosfera, tem um núcleo, tem a parte interna, tá certo? Tem as convecções que ocorrem, né, entre o núcleo aí e a superfície, certo? Dessa estrela. Então, ele ocorre lá no núcleo. As fusões nucleares ocorrem no núcleo, certo? Não ocorre no Sol. Mentira. Toda a energia que nós recebemos do espaço, aqui da Terra, essa energia ela é proveniente do Sol. Toda a luz natural que nós recebemos do espaço, né, ela vem do Sol. A luz suficiente para que consiga aí iluminar e, mais importante, né, que consiga nos aquecer. O Sol é a grande fonte de luz e calor. Certo? Não existe nenhuma forma de calor externo à Terra tão intensa do que aquela que vem da nossa estrela maior, que é o Sol. Ok? Então as outras estrelas, os outros sistemas, eles estão tão distantes que a quantidade de luz e de calor que chega aqui, a quantidade de energia, ela é insignificante próxima do Sol. Tá ok? Então, se não tivesse o Sol, não existia vida na Terra. Né? Primeiro que a Terra nem existiria. Certo? Muito menos a vida aqui. Então, devemos tudo isso ao Sol. Certo? Então, o Sol, ele é nele mesmo que ocorre, né, essas reações nucleares, para que se tenha essa grande quantidade de energia. Ok? Então, a resposta da primeira é a letra A. Viu como é fácil? Vamos para a questão 2. Né? Pegue papel e caneta, faça suas anotações, viu? Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do parágrafo abaixo. O Sol é a grande fonte de energia para toda a vida na Terra. Comentei isso na questão anterior, né? O Sol é a nossa grande fonte de energia para que tenha vida. Durante muito tempo, a origem da energia irradiada pelo Sol foi um mistério para a humanidade. Certo? Não se entendia os processos de reações nucleares, né, que acontecem numa estrela. Certo? Durante muito tempo, foi dado atribuições divinas, não é, para essa estrela. Ok? Só lembrar aí dos egípcios, né, lembra aí dos gregos, certo? Dos romanos, que tiveram aí essas atribuições, né, à figura de um deus ou de vários deuses, certo? As vontades divinas. Então era uma forma de se explicar essas reações, né, ou naturais, esses fenômenos naturais, sem ter aí um embasamento científico, até porque não se tinha na época. Certo? Então, eles acabavam aí transpondo aí as barreiras da física, né? Aquilo que nós chamamos de metafísica. Hoje, as modernas teorias de evolução das estrelas nos dizem que a energia irradiada pelo Sol provém dos processos de quê? Um espaço, né? Que ocorre no seu interior, envolvendo núcleos de elementos leves. Elementos leves, no caso, está falando do hélio, né? Do hidrogênio, desculpa. Falando-se do hidrogênio, né? Então, essas moléculas de hidrogênio elas se chocam num processo que nós chamamos de fusão nuclear. Certo? Então, o Sol ele só consegue emitir energia se for por fusão nuclear. Certo? Por espalhamento. Não. Certo? O espalhamento, né, vai ser justamente essas partículas elas acabarem se separando. E não acontece a separação. Elas acontecem a junção. Tá ok? Acontece a junção. Processo de fissão nuclear. O processo de fissão nuclear não, porque o processo de fissão nuclear é um processo artificial. Então choca-se um nêutron, né, com um núcleo atômico, certo? E esse choque vai fazer a quebra do núcleo atômico, formando-se dois elementos, mais uma grande quantidade de partículas, mais uma liberação de energia.
certo? Então, o processo que ocorre lá é um processo natural de fusão nuclear e não um processo de fissão, certo? Até porque o produto da fusão das partículas de hidrogênio vai ser o hélio, né? E os seus isótopos, ok? Então é um processo chamado de fusão nuclear. A gente já vem falando isso desde a aula. Na primeira aula sobre exercício, nós falamos sobre a fusão nuclear bastante. Falamos bastante durante a aula. Falamos bastante quando nós começamos a falar sobre estrelas, né? Que o processo da estrela, né? Quando falamos do Sol, que o processo lá no núcleo que ocorre é o processo de fusão nuclear. Ok? Fotossíntese? Não, fotossíntese, né, é o processo de produção de energia que acontece nos vegetais. Olha só, não confundam. Certo? Para que ocorra a fotossíntese, precisa-se da luz. O professor Celso, o professor de biologia, ele explica muito bem isso. Não é o processo da fotossíntese, né, que é a forma em que os vegetais eles conseguem aí energia para a sua sobrevivência, né? Letra E, combustão. Combustão não, tá certo? O combustão é a queima de algum combustível, tá ok? E lá no Sol, por mais que se pense que o Sol é uma grande bola de fogo, o Sol não é essa grande bola de fogo. O Sol, na verdade, é um plasma, certo? E esse plasma ele acontece graças às reações nucleares e não à queima de um combustível, certo? O processo de combustão, o professor de química, né, o professor Alex, ele explica muito bem lá nas aulas, né, quando fala lá da combustão, da queima desses combustíveis, tá ok? Então, um processo, não esqueça, é um processo de energia, né, do Sol que ocorre no núcleo, não pode esquecer, é o processo de fusão nuclear, tá certo? Essa fusão nuclear ocorre justamente porque as partículas de hidrogênio estão ali, uma pressão muito intensa, uma força nuclear muito grande que vai fazer com que elas acabem ali entrando em choque, né? Esses núcleos atômicos e tem a liberação de energia, ok? Vamos para a questão 3. Questão 3 agora. A diferença fundamental entre estrelas e planetas é o fato de as primeiras gerarem energia, certo? Então nós temos as estrelas, elas geram energia, certo? A gente pode até dizer, como aprendeu no ensino, né, fundamental, que as estrelas, como o Sol, é aquele que tem luz própria, e os planetas não, eles só refletem, né, luz primária e secundária. Então, neste caso, uma estrela ela consegue emitir energia e um planeta não. O planeta ele só vai receber essa energia, certo? Bom, então vamos ver a letra A aqui. Ó. Qual o processo que permite às estrelas gerarem energia? E letra B. Por que as estrelas de maior massa têm menos tempo de vida que as estrelas de menor massa? Certo? Então vamos ver aqui as suas respostas. No caso, a letra A. Qual é o processo que permite as estrelas gerarem energia? A gente já vem falando disso há bastante tempo. É o processo de fusão nuclear, tá certo? Então, o processo que dá origem à energia das estrelas é a fusão nuclear. É a fusão dos núcleos, certo? De hidrogênio lá no seu núcleo e essa grande liberação de energia. Então, esse é o processo, né, que dá energia às estrelas. Então, toda a luz e todo o calor que nós temos aqui, né, na Terra, né, que é distribuída pelo Sol, é graças ao processo de fusão nuclear que ocorre no seu núcleo. Tá ok? Então a gente já está cansado de falar sobre isso, né? Então nessa aula de hoje a gente já falou bastante sobre como isso acontece, que é o processo de fusão. Então não esqueçam, fusão nuclear. Mais uma vez, fusão nuclear lá no seu núcleo. Tá certo? No caso da letra B. Por que as estrelas de maior massa têm menos tempo de vida, né, do que as estrelas de menor massa? Certo? Vamos lá. As estrelas de maior massa apresentam em seu núcleo pressão e temperaturas mais elevadas, certo? Em virtude da atração gravitacional. Isso favorece as reações de fusão, aumentando sua taxa e fazendo com que seu combustível, que no caso é o hidrogênio, né, o combustível entre aspas, seja consumido mais rapidamente.
certo? Então essas estrelas de maior massa, elas vão ter uma força gravitacional muito intensa. E isso vai acelerar o processo de fusão nuclear. Ok? Então, como eu tenho uma força gravitacional muito grande atuando, uma pressão muito grande atuando ali para que essas partículas elas fiquem ali se chocando. Ok? Então elas acabam se chocando, elas grande processo de reação, certo? Grande processo de fusão, só que isso vai acontecer mais rapidamente do que uma estrela menor, que a força gravitacional dela é menos intensa, certo? Então esse processo de fusão ele vai ocorrer ali mais lentamente, tá certo? Então a estrela que tem maior massa, certo? Vai ser aquela que tem maior brilho. A relação que nós fizemos lá para a aula quando nós falamos do diagrama HR. É uma estrela que tem maior brilho, que tem maior massa, certo? De acordo com o diagrama. São as estrelas maiores. Então essas estrelas maiores são chamadas ali, né, as gigantes, por aí vai. Essas estrelas elas vão ter maior brilho, maior massa, certo? Porém, elas vão ter ali menor temperatura. Temperatura, né, chegando ali a próximo de 2000, né, de 2000 Kelvin. Tá, ok? Isso se a gente olhar lá no diagrama. Tá certo? Então essas estrelas, por conta dessa força gravitacional ser mais intensa, essa pressão ser mais intensa, então elas vão queimar mais rapidamente. Tá, ok? A estrela pequena não, né? A estrela de menor massa não. A força gravitacional não é tão intensa, logo não vai ter esse aceleramento dessas reações de fusão. Tá, ok? Então, resposta da 3, letra A e letra B, né? Já respondidos. No caso da 4, na questão da Olimpíadas Brasileiras de Astronomia, né, e Astrofísica, diz o seguinte: sabe-se que no interior das estrelas, sob temperatura elevadíssima, ocorrem reações termonucleares, né, que liberam energia para manter o equilíbrio hidrostático da estrela, né, do astro. Ou seja, para suportar o peso das camadas externas. Quando todo o combustível, que é o hidrogênio, ele se esgotar, certo? Isto é, converter-se por fusão em hélio, a reação ela cessa e a estrela começa a perder a força que a sustenta. As camadas externas começam a diminuir de raio, certo? Mas isso conduz a um aumento de temperatura, até que a temperatura de ignição do hélio seja atingida e restabeleça o equilíbrio. Certo? O processo acontece até a produção do ferro. Os elementos químicos, depois do ferro, só podem ser produzidos na explosão de uma supernova. Então ele faz um texto ali introdutório. Então a letra A. Diante do exposto, como se poderia justificar a afirmação de que o interior das estrelas, certo, são um cadinho de elementos químicos mais pesados? Ok? Vamos lá para a resposta, né? A formação dos elementos químicos dá-se por meio de fusão nuclear, né? De fusões nucleares. Isso nós já sabemos. Assim, todos os elementos químicos que conhecemos aqui na Terra foram formados em épocas passadas, no interior de uma estrela, certo? Ou na explosão de supernovas, certo? Então, como a estrela acontece esse processo de fusão e os elementos eles vão se fundindo e formando outros elementos, tá certo? Então, todos os elementos que nós temos aqui na Terra, eles foram formados dentro dessas estrelas. Chega uma época, né, em que essas estrelas elas acabam entrando, né, dependendo aí da sua massa, dependendo do seu tamanho, elas podem entrar no processo chamado de explosão de supernova, ou seja, elas vão explodir e todo aquele gás, né, todos aqueles elementos eles são, né, jogados, né, são espalhados pelo espaço, né. Então, esses elementos eles acabam saindo das estrelas dessa forma, ok? Caso da letra B. Considere duas estrelas, uma com o dobro da massa da outra. Você poderia afirmar categoricamente que, por ter mais combustível, a estrela mais massiva tem um dobro de tempo da vida, né, de vida do que da outra?
certo? A resposta é não, certo? Isso não acontece, porque para suportar uma compressão gravitacional maior, uma estrela com maior massa deve consumir mais combustível por unidade de tempo, certo? Então, com essa questão, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.